Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso conteúdo de hoje será a respeito da emancipação, tema este previsto no artigo 5º do Código Civil. Nós já fizemos um conteúdo e já lançamos no nosso canal um tema a respeito da capacidade civil, onde nós abordamos o artigo 3º, o artigo 4º do Código Civil, os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes e é chegado o momento de tratarmos aqui da figura da emancipação, tema este abordado normalmente no primeiro período da graduação em Direito. Vamos lá. Emancipação. O que preconiza o artigo 5º do Código? A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Todavia, logo no parágrafo único do mesmo artigo 5º, nós temos cessará, ou seja, acabará, será finalizada para os menores a incapacidade. Se nós pudéssemos aqui trazer um conceito bem simples, bem popular, numa linguagem bem coloquial, a emancipação nada mais é do que antecipar a capacidade civil. Aquela pessoa que ainda não tem os 18 anos completos, ainda não atingiu a maioridade, mas ela terá antecipada essa capacidade civil. Professor, mas por qual motivo alguém desejaria ter antecipada a sua capacidade civil? Vamos aqui dar um exemplo. Determinada pessoa tem um filho de 16 anos, 17 anos, por exemplo, e esse filho vai estudar fora. E esse filho, evidentemente, naquele local onde ele estudará, ele precisa alugar um imóvel, abrir uma conta bancária e efetivamente cuidar dos seus interesses naquela localidade onde fará o seu curso. Os pais podem, por exemplo, decidir emancipar esse jovem ou essa jovem de 16 até os 18, mínimo de 16 e até os 18, obviamente, aos 18 será atingida a maioridade, a plena capacidade civil. Só que nós temos três modalidades de emancipação. Nós temos a emancipação voluntária, a legal e a judicial. A emancipação voluntária foi esse exemplo que acabei de utilizar com vocês, acabei de trazer aqui. Vejamos novamente. Artigo 5º, no parágrafo único, lá no seu inciso 1º. A possibilidade de emancipação voluntária. Nós temos pela concessão dos pais, ou de um deles, na falta de outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então vamos lá. Requisitos da emancipação voluntária. A primeira coisa, o menor deve ter 16 anos completos. Não há emancipação voluntária abaixo de 16 anos, no mínimo 16. Segundo requisito, concessão dos pais. Os pais devem desejar, devem querer fazer a emancipação desse jovem ou dessa jovem. Deve existir também aí a figura, obviamente, da vontade do emancipando, do menor que será alvo dessa emancipação. Os pais, abordando o cartório, manifestam essa vontade de emancipar o filho e isso será feito lá, um instrumento público, uma certidão de emancipação daquele menor. E isso, obviamente, será averbado no registro civil daquele emancipando. É o documento que fará prova de que aquele rapaz ou que aquela moça, agora ele ou ela, estão emancipados. É o documento que consta. Tem 16 ou tem 17 anos por concessão dos pais. Professor, mas e se o pai desejar fazer a emancipação e a mãe não? Aí nós temos a figura que eventualmente será necessária a manifestação judicial. E aí um suprimento dessa vontade, O juiz intervém nessa situação, obviamente através da devida ação judicial, há a intervenção do juiz e o juiz vai suprir essa vontade, ou daquele pai ou daquela mãe que efetivamente não desejam emancipar o filho menor. Aí nós já caímos para a emancipação na figura judicial, porque há a atuação de um juiz. Então, vamos lá. Emancipação voluntária. Vontade dos pais
e por instrumento público, documento feito perante um tabelionato, perante um cartório. Os pais chegam, manifestam a vontade e emancipam um filho, será gerada uma certidão e isso será averbado lá no registro civil daquela pessoa que está sendo emancipada. Então nós já abordamos a voluntária, indiretamente também já tratamos da judicial, mas existem ainda outras formas de se emancipar. Vejamos aqui o que diz o inciso 2. O inciso 1 nós já abordamos. O inciso 2 diz que pelo casamento. O casamento é também motivo de emancipação. O que é que o doutrinador entendeu? O doutrinador entendeu que se o rapaz, se a moça, se eles já têm condição de assumir matrimônio, de contrair matrimônio, já podem efetivamente gerir as suas vidas, né? A sua capacidade civil. Então, o casamento emancipa. Professor, mas a moça ficou grávida aos 15 anos. Ela pode se casar e ser emancipada? Até março de 2019, sim. Em março de 2019, já temos aí uma legislação nova que proibiu o casamento de menores de 16 anos. Então, hoje não há que se falar em casamento de menores de 16 anos. Desde março de 2019, já há uma legislação própria tratando desta vedação, dessa proibição. Então, o casamento é uma forma de emancipação legal. O casamento emancipa, né? O casamento emancipa, já que as pessoas têm condição de contrair matrimônio, também têm condições de gerir as suas vidas e as suas capacidades civis, né? Pelo exercício de emprego público efetivo. É uma outra forma de emancipação legal prevista aqui no inciso 3. É uma figura extremamente rara nos tempos atuais. Inclusive, algumas obras já citam que isso seria até letra morta, porque exercício de emprego público efetivo, dificilmente isso ocorrerá para um menor de 18 anos. Inclusive, nos concursos públicos, lá na previsão editalícia, lá no edital, na documentação que se exige, a pessoa já deve ter os 18 anos completos. Então, essa figura ocorria? Ocorria. Hoje, dificilmente essa situação ocorrerá de um menor de 18 anos prestar um serviço público efetivo, falar em nome do Estado, trabalhar na administração pública, né? É uma figura raríssima, a sua ocorrência é realmente raríssima e as obras, muitas delas inclusive, já suscitam aí que isso seria efetivamente letra morta. Lá no inciso 4 agora, nós temos pela colação de grau em curso de ensino superior. É uma figura raríssima também, porque imaginemos aqui que a pessoa para colar grau no ensino superior, normalmente isso acontece bem depois dos 18 anos. E aí a pessoa já atingiu a sua plena capacidade civil, já atingiu a sua maioridade. Mas eventualmente nós acompanhamos aí pela internet, pelas mídias, pela TV e tal, que uma pessoa superdotada, com grande conhecimento e tal, com um QI privilegiado, conseguiu entrar na faculdade X aos 15 anos, ou colar grau em determinada faculdade aos 16 anos. Efetivamente é uma situação rara, raríssima, de uma pessoa menor de 18 anos colar grau na faculdade. Então, se isso acontecer, repito, situação excepcionalíssima, raríssima, isso será motivo de emancipação legal. E o derradeiro inciso 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. É aquela figura em que o menor que já tem 16 anos completos, então ele já tem 16, e ele tem renda própria. Ele tem renda própria, efetivamente ele já tem uma relação de emprego. Vamos aqui dar um exemplo. O garoto que joga lá nos times de base de determinado time famoso. Ele tem lá 16 anos, ele entrou com 14, 15, já tem 16 anos, já tem uma renda, inclusive, muito maior do que a dos seus pais. Então ele já tem uma relação de emprego, tem 16 anos, tem renda própria, esse menor poderá ser emancipado, em razão do inciso 5 aqui do artigo 5º, parágrafo único. Então, vamos lá, repetindo. Quais são as possibilidades de emancipação de acordo com o artigo 5º, lá no seu parágrafo único? Pela concessão dos pais. Essa é a emancipação voluntária. E aí nós temos depois, pelo casamento,
pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior e, quando menor, em razão de ter estabelecido aí alguma atividade comercial ou civil ou em razão de uma relação de emprego, ele tem renda própria. Eventualmente será necessária a atuação do juiz para suprir aquela vontade de um dos pais e efetivamente dar a anuência para que o menor seja emancipado. Professor, mas emancipado está o rapaz de 16 anos. Ele está apto a tirar a sua carta de motorista? Não, efetivamente não. A emancipação, o próprio nome fala, é a antecipação da capacidade civil, como se a pessoa já tivesse os 18 anos completos. Ela não tem, mas é como se ela tivesse a plena capacidade, aquela que se atinge aos 18 anos. Né? Então, na realidade, ele não tem aptidão legal, pode ter até técnica, embora, né, seja aí proibido, mas ele não pode tirar a sua carta de motorista. Se esse menor efetivamente comete aí um ato típico, um crime, ele será punido nas mesmas condições? Não. Emancipação é para os atos da vida civil. Outra curiosidade, os pais emanciparam esse rapaz ou essa moça aos 16 anos, agora não querem mais, querem voltar atrás. Há revogação da emancipação? Não há. A emancipação está feita, não há que se falar em sua revogação. Outra figura, o casal jovem, 16 anos, 17 anos, casaram-se, contraíram matrimônio, ficaram casados uma semana e romperam. Está desfeita a emancipação? Não. A emancipação, mesmo que ficassem casados um dia, a emancipação será definitiva. Então são essas as informações a respeito da emancipação, né? As informações elementares. Fica aqui o nosso agradecimento e, importante, não esqueça de registrar-se no nosso canal. Inscreva-se lá, deixe o seu like. Um grande abraço e até os próximos conteúdos. Obrigado!